Irmãos, hoje nós vivemos em um mundo, em uma sociedade, numa atualidade tecnológica, sim ou não? Hoje em dia a tecnologia ela se desenvolveu demais, ela está muito desenvolvida. Hoje nós temos aparelhos que eu lembro quando eu era criança, nem se sonhava em existir. E olha que eu nem sou tão velho assim, né? E nós vivemos em um mundo de redes sociais, onde todos querem estar nas redes sociais, todos querem opinar nas redes sociais. Vocês já repararam que hoje todo mundo tem opinião sobre tudo e sobre todos? Hoje todo mundo opina sobre várias coisas, pois atrás de um teclado qualquer um opina e coloca o seu ponto de vista, independente se vai ferir a pessoa ou não, independente se aquilo é prudente fazer ou não. Por que eu estou falando isso? Porque nós vemos que nos dias de hoje, esse mundo tecnológico teve muitos avanços e muitas coisas boas que nos abençoaram. Muitas coisas que nós podemos abençoar as outras pessoas. Um exemplo, hoje muitas pessoas estão assistindo o culto de casa e estão sendo abençoadas também. A tecnologia ela serve para coisas boas, mas também ela serve para coisas ruins. E uma das coisas que eu vi que eu percebo que nesse momento serviu de ruim, é que esse aspecto potencializou uma característica da nossa natureza, que é o que eu acabei de falar. A fala, a língua. Hoje todo mundo fala o que quer, na hora que quer, quando bem entender, independente se aquilo vai machucar ou se independente se aquilo é prudente ou não. Todo mundo fala o que quer, então nós vemos que por esse lado, muitas pessoas acabam exagerando. Mas o que eu quero trazer hoje é que não é apenas neste mundo tecnológico que nós vivemos, da tecnologia avançada, isso já vem de muito tempo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, chamado o poder da língua. O poder da língua. A nossa língua ela tem poder. A forma de nós nos comunicarmos tem poder. E hoje nós vamos ver alguns aspectos, o porquê muitas vezes a forma com que nós falamos e nos expressamos, ela pode muitas vezes afetar a nossa vida com Deus, pode muitas vezes afetar a vida espiritual do outro. Então nós vamos ver alguns aspectos. Abram comigo a palavra de Deus em Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1 até o 12. Amém? Todos acharam? Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1, vamos à leitura. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidades. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda a espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma forma, da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meus irmãos, não podem ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse culto, por tudo que já foi cantado e por tudo que já foi falado aqui, Deus.
Sabemos que estamos aqui unicamente para te exaltar e te louvar. Que o Senhor agora fale aos nossos corações, que o Senhor me use apenas como uma ferramenta para falar com os meus irmãos, assim como o Senhor também falou comigo, Pai. Para que a tua igreja seja cada dia mais ensinada e edificada pela tua santa palavra. Muito obrigado por tudo, essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Tiago, ele era líder de uma igreja em Jerusalém. Tiago, ele começa dizendo no versículo 2, como nós acabamos de ler, que todos tropeçamos de muitas maneiras. Muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Vemos que a língua, ela é como ele diz aqui, se um homem ele domina a sua língua, tal homem é perfeito. O que ele está querendo dizer aqui? Que de todos os males que o pecado nos trouxe, de todas as fraquezas que o pecado nos trouxe, nós temos, a língua ela está no topo da lista. Não é isso que ele diz? Se tal homem consegue domar a sua língua, tal homem é perfeito. Ou seja, a maior dificuldade para o ser humano, óbvio que nós temos várias fraquezas porque nós somos pecadores, mas o maior problema para o ser humano é dominar a sua língua. No que diz respeito à pecaminosidade ou aquilo que o pecado nos trouxe, a língua, dominar a nossa língua ou tomarmos cuidado com o que falamos e expressamos, está no topo dessa lista. Mas por qual motivo a língua ela é tão prejudicial assim? Quando eu falo língua, eu não estou falando do órgão do corpo. Eu estou falando da intenção com que a pessoa fala as coisas, né? Para que, muitas vezes, atingir alguém ou criar alguma contenda. Nós não estamos falando especificamente do órgão, nós estamos falando da comunicação. Veremos 3 pontos que apontam nesse texto o que a língua pode causar nas nossas vidas, na igreja, na vida do outro, e o porquê nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, porque o que nós falamos atinge todos aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós achamos assim, eu posso falar o que eu quiser, não vai acontecer nada, é apenas a minha opinião. Eu acho assim e pronto, acabou. Mas muitas vezes o que você fala atinge muitas outras pessoas e é isso que nós vamos ver nesse texto. O primeiro ponto é, a língua ela tem o poder de dirigir, ou de dar direção a alguma coisa. Nós vemos no versículo 3 e 5, a Bíblia diz assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Tiago, então, ele usa 2 analogias aqui para nos dar um exemplo do que a língua ela faz conosco, ou o que nós falamos faz conosco. Ele usa a primeira analogia de um cavalo. Quem aqui já andou de cavalo? Ergue a mão. Bastante gente já andou de cavalo. O que você faz quando você está em cima do cavalo? Como você consegue controlar o cavalo? E ela vai aonde? Na boca do cavalo, não é? Um animal tão forte, tão grande, ele é controlado e levado para onde você quer, obviamente se estiver domado, se não tiver você vai cair dele, né? Mas por um pequeno freio que você coloca na boca dele. Uma pequena coisa dirige um animal tão grande e forte. Outra analogia que Tiago trouxe nesse texto é de um navio, impelidos por fortes ventos. Um navio empurrado pela tempestade ou pelos ventos, pelo mar. Um navio, creio eu, tem grande força quando ele está navegando. Creio eu, se um navio ele atingir alguma coisa, ele vai destruir, porque ele é muito forte, muito pesado. Não sei quantas toneladas e toneladas pesam um navio, principalmente um navio de carga. Mas o Tiago diz que um grande navio ele é controlado por um pequeno leme. Então ele usa 2 analogias de coisas grandes e fortes que são controladas por uma pequena coisa.
Semelhantemente, ele compara a nossa língua com o freio e com o leme. A língua ela é um pequeno órgão do nosso corpo. Ele não é o maior órgão que nós temos. Mas ela pode nos dirigir para lugares e problemas contrários ao que Deus deseja com que nós venhamos a andar. A língua é semelhante ao freio e ao leme, pois sendo tão pequenos pode levar todo o nosso corpo e o restante para onde ela quer. Muitas vezes nós somos conduzidos para grandes problemas pelo que falamos. Quem aqui nunca causou nenhum problema por algo que falou e não devia ter falado? Quem muitas vezes acabou deixando escapar uma coisa e acabou se envolvendo num grande problema? Porque a nossa língua, ela pode nos dirigir a grandes confusões e lugares perigosos. Se não soubermos usar a nossa língua de maneira sábia, nós podemos ser conduzidos para longe do caminho do Senhor. A língua, ela existe, ou a nossa fala, a nossa forma de expressarmos, de nos comunicarmos, existem para nós anunciarmos o Evangelho, para nós abençoarmos as pessoas. E não para nos levar para lugares tortuosos ou nos enfiar em problemas. A língua ela tem o poder de dirigir. Não é isso que o leme faz com o navio e o freio faz com o cavalo? Para onde a sua língua está te dirigindo? O que você tem falado? Está levando você para lugares próximos do Senhor ou no local contrário ao caminho dele? Outro fato que nós temos que entender é que a língua ela não tem poder apenas para dirigir você. Ela tem poder para dirigir você e dirigir uma multidão. Sabiam disso? O que falamos interessa muito. Não só para nós, mas para as pessoas. Um exemplo. No ano de 1964, no estado de Mississippi, Alabama, muitos negros da época ficaram revoltados com o racismo que chegou a tal ponto nos Estados Unidos. Um negro não poderia pegar o mesmo ônibus de um branco, ou um negro não poderia frequentar o mesmo restaurante de um branco. Então surge uma figura importantíssima chamada Martin Luther King. Todos aqui já ouviram falar? Martin Luther King, ele usou a sua língua, ele usou a sua boca para abençoar e apaziguar uma situação de conflito. Ele não usou a sua língua excitando os negros a guerrearem com os brancos ou para fazerem justiça com as suas próprias mãos. Ele pregou paz e ele disse uma frase muito importante para a sua comunidade, a comunidade negra que ouvia e que sempre estava ouvindo Martin Luther King. Ele disse: tratem os brancos da mesma forma que vocês gostariam de ser tratados por eles. E houve uma grande revolução nesse sentido, uma revolução de paz. Então o que você fala tem muito a ver com as pessoas. Você com a sua língua, você pode excitar um grupo a fazer o mal ou a fazer o bem. Você pode levar um grupo a fazer aquilo que é ruim e pode levar um grupo a fazer aquilo que é bom. Pois a língua ela tem o poder de dirigir. Outro exemplo, Adolf Hitler. No contrário de Martin Luther King, na Segunda Guerra Mundial. Um grande orador, um grande palestrante, com as suas palavras e com a sua forma de falar, arrastava multidões. Resultado disso? Mais de 60 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial, incluindo 1,5 milhão de crianças. A língua tem ou não tem poder para dirigir? Mais de 60 milhões de judeus foram mortos pelo nazismo na Segunda Guerra Mundial. Levados pela palavra de um só homem. Então, a sua língua e a minha língua, ela tem o poder de dirigir. Tanto para o bem, como para o mal. E a sua língua está dirigindo o quê? Para qual lado? Você tem tido palavras de paz? Você tem tido palavras abençoadoras? Você tem tido palavras que confortam o coração das pessoas? Ou você tem tido palavras duras? Palavras que colocam mais revolta no coração das pessoas?
As suas palavras, elas causam contenda, elas causam briga. Cuidado para onde a sua língua dirige em você. Cuidado, pois elas podem causar grandes estragos. Então, o primeiro ponto nós já vimos, a língua ela tem o poder de dirigir. O segundo ponto é, a língua tem o poder para destruir. Não só dirigir, mas destruir. Na segunda parte do versículo 5 até 8, nós vemos assim. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidades. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável e cheio de veneno mortífero. Ou seja, a língua ela tem o poder de destruir. Poder de destruir. Não apenas de dirigir, mas destruir. Tiago diz que a língua é como uma simples fagulha que incendeia um bosque inteiro. Vocês sabiam que, é óbvio que eu acho que vocês sabiam, já passou na televisão várias vezes, muitos incêndios que acontecem em grandes matas, elas não acontecem porque alguém vai lá e mete fogo, um grande número de fogo e acaba incendiando uma floresta toda. Ela começa com uma fagulha, principalmente quando é tempo de seca e o mato ele está bem seco. Uma simples fagulha causa um grande incêndio, grandes destruições. A língua, ela é cheia de iniquidades. E assim como o fogo, ela incendeia a vida daqueles que não a usam de uma forma sábia. Não é isso que Tiago diz? Que ela incendeia todo o curso da vida da pessoa. Tem muitas pessoas que só entram em problemas, tem muitas pessoas que não progridem na vida porque não sabem se comunicar. Só falam coisas ruins, só falam coisas sem sabedoria. E a vida da pessoa não progride, a vida da pessoa não vai para frente. A vida da pessoa é só criticar o outro, achar o defeito no outro. Causar problemas aqui, causar problemas ali. Muitas pessoas têm a sua vida estacionada porque não tomam cuidado com o que falam. Somos destruídos e contaminados pela nossa língua. Tiago diz que no decorrer da história, a raça humana ela tem domado todo tipo de animais. Sim ou não? Nós já vimos o homem domar elefante. Nós já vimos o homem até lá no SeaWorld, nos Estados Unidos, tem o show com as baleias orcas. Nós vemos o ser humano domando praticamente tudo. Mas a língua ela é tão ruim, se não usada de forma sábia, que o homem não consegue domar a sua própria língua. Ou não consegue ter sabedoria na hora de falar para as outras pessoas. O que falamos pode destruir a nossa vida. Se nós usarmos a nossa língua da forma que nós queremos, segundo as paixões e as intenções do nosso coração, nós vamos incendiar grandes bosques ao longo da nossa vida. Grandes bosques vão ser incendiados e destruídos no decorrer da nossa vida. Quantas vezes nós não nos enfiamos em problemas, já falei isso aqui. De acordo com o que nós falamos, como nós nos expressamos. A Bíblia diz que a Bíblia diz aqui que a língua tem um veneno mortífero. O que é um veneno mortífero? O que é um veneno mortífero? Um veneno que mata. Um veneno mortífero. Certa vez eu ouvi uma frase que diz assim, que o animal mais perigoso e venenoso do mundo está atrás dos seus dentes. O veneno mais perigoso que existe no mundo está atrás dos seus dentes.
Em 1 Samuel, quando Davi está fugindo de Saul, Davi então ele é ajudado por alguns sacerdotes do Senhor, né, que lhe ajudam, dão água, enfim, eles ajudam Davi. Era uma casa de sacerdotes. Então, um soldado de Saul passa e vê aquela cena e vai levar a fofoca para Saul. Olha, os sacerdotes estão ajudando o seu inimigo Davi, pois ele estava tentando matar Davi. Resultado? Saul vai lá e manda matar 85 sacerdotes do Senhor por causa de uma fofoca. Uma fofoca, 85 mortes. Tem ou não tem o veneno mortífero? Saul então ficou revoltado quando ouviu aquilo. Então eles estão do lado de Saul, de Davi, então eles merecem morrer. Vá lá e acabe com todos os sacerdotes. Existe um caso que aconteceu no final do século XIX, no estado de Colorado, nos Estados Unidos. 4 repórteres de um determinado jornal estavam esperando chegar na cidade um senador famoso da República da época. E eles fariam uma entrevista muito importante com esse senador. Eles entrevistariam e seria a manchete do outro dia do jornal seria com esse senador. Porém, aconteceu alguma coisa e esse senador não compareceu à entrevista. Ele não chegou. Então esses 4 repórteres, eles ficaram frustrados, obviamente, começaram a beber, os 4. Se embriagaram de tal forma que começaram a olhar um para o outro e disseram: nós temos que noticiar alguma coisa amanhã. Já que o senador não veio, enfim, a gente vai ter que colocar alguma coisa amanhã na manchete do jornal. Então, a manchete do outro dia do jornal foi: a China anuncia a derrubada de suas milenares muralhas. Simplesmente eles colocaram isso na manchete do jornal. Resultado? Isso daí caiu como uma bomba na China. E então, não sei se vocês conhecem a história, mas quem conhece vai saber. Iniciou a Revolução dos Boxers em 1889 na China, onde milhares e milhares e milhares de estrangeiros que moravam na China foram mortos por causa de uma declaração mentirosa. O país vivia uma pobreza, o país vivia numa crise, então eles atribuíram aos estrangeiros a crise do país, pois eles estariam levando notícias falsas para os Estados Unidos. Então milhares e milhares de estrangeiros foram mortos na China por causa de uma frase de 4 repórteres bêbados. A língua ela tem poder ou ela não tem poder? Seja para o bem ou seja para o mal. Temos que tomar cuidado com o que nós falamos. Temos que tomar cuidado como nós nos dirigimos às pessoas. Se estamos num grupo de pessoas, temos que tomar cuidado para onde nós estamos dirigindo esse grupo de pessoas. Qual a causa que nós estamos lutando? Qual a causa que nós estamos levantando? Pois isso é muito perigoso. As pessoas, elas compram ideias. Vocês sabiam disso? Todo mundo compra ideias. Não, eu sou neutro em tudo. Não existe pessoa neutra em tudo. Alguma ideia de alguma área, uma ideologia, ela compra. Mas ela compra porque existem os formadores de opinião. Então a língua ela dirige e ela destrói. O terceiro ponto que nós vamos ver é que a língua ela é contraditória. Do versículo 9 ao 12, a Bíblia diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Agora Tiago, ele traz para a realidade das pessoas daquela igreja. Tiago, ele era um líder da igreja em Jerusalém. Então ele começa a colocar isso na prática para as pessoas. Meus irmãos, não pode ser assim.
E é isso que a palavra de Deus nos traz hoje. Não pode ser assim conosco. Ela é mortífera, a língua ela dirige, ela destrói, mas para nós que somos servos do Senhor, não pode ser assim. A língua ela é contraditória. Com a mesma língua que nós adoramos ao Senhor e cantamos louvores a Ele, nós falamos mal do outro lá fora. Vocês já repararam isso? Com a mesma língua que você adora ao Senhor, muitas vezes causa contenda lá fora. Como pode sermos tão contraditórios assim? Mas Tiago diz, não pode ser assim. Não pode ser assim. Não existe a menor possibilidade de jorrar água doce e amarga da mesma fonte. Tem? Como? Eu fiz até no domingo que eu preguei, acho que foi quinta, eu não lembro o dia, que eu até perguntei, acho que o pastor Erno respondeu, se um pé de manga poderia produzir uvas, alguma coisa assim. E tem como? A Bíblia ela usa a figueira e a videira. A figueira produz figos e a videira produz azeitonas. Tem como trocar isso? Tem como trocar essa natureza? Tem alguém aqui que já mexeu com horta ou agricultura? Fora o irmão Dionísio, que eu sei que já. Tem alguém? O irmão Alexandre? Irmã Mara? Quando vocês plantam um tomate, dá o quê? Tomate, não é? Quando vocês plantam um pepino, dá pepino. Por quê? Porque não tem como você plantar uma coisa e dar um outro resultado. Não tem como nós falarmos que nós somos cristãos e começarmos a dar outros frutos. Não tem como nós falarmos que o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós e os frutos não forem compatíveis com o Espírito Santo. Isso é contraditório. Não pode sair água doce e amarga da mesma fonte. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. O que o seu coração está cheio? O seu coração está cheio do quê? O que você tem falado? Você tem usado a sua boca para louvar a Deus e evangelizar as pessoas? Você tem usado a sua língua para espalhar o evangelho de Cristo aonde você está? Ou você tem usado a sua língua para fazer fofoca, picuinha, coisas que não levam nada e a lugar nenhum? Meus irmãos, não pode ser assim. Não é isso que a Bíblia diz? Não é o que eu estou dizendo não, está aqui, ó. No versículo 10. Meus irmãos, não pode ser assim. A Bíblia diz que se nós estamos com Cristo, nós andamos na luz. Não é isso que diz em 1 João? Que Deus é luz e nele não há treva alguma. Não tem como trevas e luz estarem juntas. Já falei isso também. Quando nós acendemos a luz desse templo, o que aconteceu com as trevas? Dissiparam, sumiram. Não tem como as trevas e a luz estarem juntas. Por isso não tem como nós estarmos aqui orando, falando com Deus, louvando a Deus, pregando a sua bendita palavra e usarmos essa mesma língua para causarmos contenda muitas vezes dentro da casa do Senhor. Isso é contraditório. Isso é contraditório. Muitas vezes nos preocupamos com tantas outras coisas e damos importância para tantas coisas e esquecemos do principal, que a palavra de Deus ela tem que estar em primeiro lugar. Não em segundo, não em terceiro. Mas a boca fala o que o coração está cheio. A palavra de Deus está no seu coração, está como prioridade no seu coração. Ou apenas o grande fato e a mania de achar que o outro sempre está mais errado do que você, é aquilo que transborda e você acaba colocando para fora. Vocês já repararam que muitas vezes nós temos paciência com os nossos erros, mas com os erros das pessoas nós não temos nenhuma paciência. Muitas vezes com o erro do outro nós falamos e falamos e falamos, como se nós mesmos não praticássemos algum outro tipo de pecado.
A nossa função não é julgar, a nossa função é caminhar e mostrar que a pessoa está errada. A nossa função é orarmos com as pessoas. A nossa função é darmos a mão e caminharmos juntos. E não julgarmos, e não usar a nossa língua para julgar, mas sim para consolar. Mas sim para dar ânimo. Vocês lembram que a língua, ela conduz uma multidão? Quem você tem conduzido, muitas vezes você tem uma posição em alguma área da sua vida onde pessoas te ouvem. O que elas estão ouvindo de você? O que você tem falado para as pessoas? Você tem falado bênção ou maldição para as pessoas? As pessoas têm sido abençoadas pelo simples fato de ouvirem o que você está falando, ou as pessoas ouvem o que vocês falam, praticam e caminham para trás? O que está saindo da nossa fonte? A nossa fonte, ela é água amarga ou ela é água doce? Além de nós, como cristãos, temos que tomar cuidado com o que falamos, nós temos que ter também cuidado com o que ouvimos. Porque tem muito isso, né? Eu não espalho fofoca, mas eu adoro ouvir uma fofoca. Não tem isso? Eu não falo, mas eu adoro ouvir. Eu não perco uma. Eu conheço pessoas da minha cidade que é assim. Olha, eu não espalho, viu? Mas se quiser contar... Certa vez o filósofo Sócrates, ele disse que ele tem um filtro para conversar com as pessoas. Quando alguém chegava para Sócrates e falava: Sócrates, eu preciso te contar uma coisa urgente, uma coisa importante. Ele tinha um filtro e ele falava assim: é verdade o que você vai me contar? Primeiro de tudo, antes de você começar a falar, você tem certeza do que você está falando? Segundo, você já falou isso para a pessoa envolvida? Terceiro, se você me contar, eu vou resolver o seu problema? E ele dizia que muitas pessoas desistiam de falar para ele. Se nós usássemos esses filtros, muitas conversas seriam evitadas. Olha, você já falou para a pessoa envolvida? Eu vou resolver o seu problema? É verdade o que você está falando? Não podemos cair em boatos, não podemos cair em fofocas. Temos que tomar cuidado com o que falamos, mas também com o que ouvimos. Amém, irmãos? A Bíblia diz que, em Tiago mesmo, 1:5, vamos ler o que a Bíblia diz? Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Muitas vezes o que falta para nós não é algo impossível de nós alcançarmos. Muitas vezes está faltando sabedoria para nós. Mas a Bíblia diz, o próprio Tiago, que acabou de dizer isso, ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Daí eu entro num outro ponto para nós encerrarmos. Qual tem sido a sua oração? Será que a sua oração é só pedir, 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 pedir? E será que você não pede mal, pede mal, pede mal e pede mal e pede mal? Você tem pedido sabedoria a Deus? Você tem pedido sabedoria a Deus para você se posicionar no seu trabalho? Você tem pedido sabedoria a Deus para que você conduza a sua família? Você tem pedido sabedoria a Deus para que você seja bênção para os irmãos? Você tem pedido sabedoria a Deus para usar a sua língua para o que é bom? Você tem pedido a Deus para usar sabedoria e levar pessoas ao caminho correto que é Cristo? Pois se nós não pedirmos sabedoria para Deus, naturalmente vai acontecer tudo isso que nós acabamos de falar no texto. Pois isso está na nossa natureza pecaminosa. Isso é algo que está dentro de nós. E aquele que não pede a sabedoria que vem do alto, acaba praticando as mesmas coisas do que todos aí fora praticam. Porém a Bíblia diz, meus irmãos, não pode ser assim. E como vencer? Pedindo sabedoria a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é aquele que nos instrui. Te agradecemos porque o Senhor é aquele que nos conduz, te agradecemos porque o Senhor é aquele que nos dá sabedoria. Muito obrigado por essa mensagem, muito obrigado porque temos pessoas aqui nos assistindo em casa também, Pai.
E o Senhor tem falado grandemente aos nossos corações. Diante de tudo isso que nós falamos hoje, que a nossa oração seja uma só. Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para ser o melhor pai ou a melhor mãe. Me dá sabedoria para ser o melhor filho. Me dá sabedoria para ser o melhor patrão. Me dá sabedoria para ser o melhor empregado. Me dá sabedoria, Senhor, para que nós possamos frutificar aonde nós estivermos. Para que a Tua palavra possa frutificar da nossa boca, usando a nossa língua, para abençoar as pessoas. Pois não pode jorrar água amarga e doce da mesma fonte. E já que estamos com o Senhor, nos dá sabedoria, Pai, para que nós possamos ser testemunhas do Teu nome aonde nós estivermos. É essa oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém.